Olá pessoal, mais um vídeo aí dessa série dos bastidores, onde eu estou contando um pouquinho de como eram as pessoas que eu conheci. E a gente sabe que unanimidade não existe, mas acredito eu que Luiz de Cazuza seja quase uma unanimidade entre todos nós que gostamos de cangaço. Pelo menos até hoje eu ainda não vi ninguém dizer tantinho assim de Luiz de Cazuza. E como ele não era nem volante, nem era cangaceiro, então isso fica mais fácil, porque Luiz também era uma pessoa altamente descontraída, era uma pessoa muito engraçada, que dizia aquelas tiradas que a gente bolava de rir com as coisas que ele dizia. Era uma pessoa extremamente agradável. E eu não vou falar muito sobre ele não. Agora no início desse vídeo quem vai falar sobre ele e o que ele representava é nada mais nada menos que o amigo Paulo Gastão. Nós temos uma missão a cumprir agora. Essa missão, ao meu ver, ela vem sendo coroada pela receptividade, o carinho, o amor que Luiz de Cazuza e Dona Teresa sempre nos trataram. E ficamos naquela impaciência, naquele momento de como estar ao lado deles. Como retribuir, digamos, o tudo que se vem passando ao longo dos anos, pois, entre outras coisas, Luiz de Cazuza está não só prestando depoimentos a respeito de uma história a nível nacional e mundial, mas ele, de certa forma, nessa simplicidade que o caracteriza, ele define muitos pontos de que pessoas que estão sentadas nos grandes edifícios, no ar-condicionado, achando que são grandes relatores, grandes escritores, e que ele, na sua simplicidade, a gente conversando, lá no banquinho que fica em frente à casa dele, ele nos presta informes, que são muito mais importantes do que informações. Eu tive informação que choveu em Mossoró. Aí se o cara diz, olha, eu informo que choveu em Mossoró, aí choveu. Durante as vezes que eu estive com o Cazuza, eu pude conviver dentro da casa dele, onde eu pude passar noites e noites conversando com o Cazuza, e durante o dia a gente saía com ele para rodar ali naquele sertão. E numa dessas vezes ele falou o quê? Que sem Lampião os nazarenos do jeito que a gente conhece não existiriam. Vamos ver o que ele vai falar sobre isso. Olha, não teve um cabra fraco naquele Nazaré. Entrou tudo nas pingadas. Todo mundo foi soldado, até que se viu. Teve major, coronel, capitão, tudo, ainda hoje tem. E se não fosse Lampião, não era. Cazuza, pessoal, tinha um espírito assim que vocês não fazem ideia. Não só eu, como outros colegas, claro, nós somos muito privilegiados em ter convivido com essas pessoas. Principalmente com gente que fazia nós todos darmos grandes gargalhadas, como eu falei. E Cazuza, numa dessas idas e vindas lá na Fazenda São Miguel, onde ele morava, ele falou um pouquinho para a gente sobre alguns versos, ele recitou alguns versos de Lampião e outros cangaceiros. Inclusive nesses que a gente vai ouvir aqui agora, um trechinho de cada, ele vai falar de Sabino, e que Sabino ficava zangado quando comparavam ele, digamos, com o cão, ele ficava louco, segundo ele. Um trechinho aqui para a gente ouvir o que Cazuza vai dizer sobre isso. É Lampião, é virgulino, tem 10 manos com ele, não tô terreira, mais divino, porém Sabino, mais Lampião. Chapéu quebrado e o fuzil na mão, lá vem Sabino, lá vem o cão. Mas não cantava, chamasse ele o cão, ele visse, era uma peste, não pensava não. Soitando a moça de cinturão, acorda Maria bonita, acorda quem chama sou eu. De madrugada Lampião dizia, Maria bonita, Mangueirão morreu. Pessoal, como a gente sabe, o Cazuza, ele conviveu com os irmãos Ferreira desde criança. Ele era bem mais novo do que eles e pôde acompanhar toda aquela vivência, porque eles eram vizinhos ali de terra. E ele diz uma coisa que é fato, por quê? Porque existem outros depoimentos que corroboram com o que o Cazuza vai dizer. É quando ele fala de Antônio Ferreira. Segundo o que Cazuza diz, e outros também diziam, Antônio Ferreira era um homem mais sisudo do que o próprio Virgulino. Acaba que não conversava com ninguém, nem fazia ar de rir, nunca vi o ar de rir dele. Isso também não era boa pisca, não. Não dava atenção a nada, não.
Ele era um homem sisudo mesmo, até com os companheiros, você vê assim, era muito difícil ele abrir os dentes para achar graça. Era dessa maneira. Numa dessas vezes que eu estive lá na casa de seu Luiz de Cazuza, a gente saiu para caminhar e nós fomos lá no local onde era a casa da dona Jacosa, a avó de Lampião, que todo mundo sabe que foi quem criou Lampião depois de um certo tempo. E nós fomos também lá onde ele nasceu, onde Lampião nasceu, que estava só os escombros. E nessa ida a gente passou pelo Riacho São Domingos. E lá a Cazuza pôde falar um pouquinho sobre a seca, onde ele teve grandes lembranças lá com a gente, onde ele disse que passou aquele riacho muitas vezes a nado e que era muito difícil passar o riacho. Agora, de 30 para cá, pegou a ver os anos variados. 70, ele correu para 72 dias, sem parar. Em 70 foi muita chuva. 60, 70 foi muita chuva. Agora, de 70 e tanto para cá, deu essa covardia danada, não tem mais chuva, não tem mais nada aqui. Uma vez a gente perguntou ao seu Luiz se ele era coiteiro de Lampião. Ele ficou meio assim, enganchado, enfim, mas ele não era coiteiro. Eles eram vizinhos, como vocês sabem, e Lampião, Virgulino e os irmãos Ferreira respeitavam o pai dele e a mãe dele. Ou seja, a intriga de Lampião e dos irmãos Ferreiras era com o tio dele, José Saturnino. Então eles nunca tiveram nenhum entreveiro com os pais de Luiz de Cazuza e com ele. Tanto é que eles se encontraram muitas vezes. E ele diz aqui que ele não tinha medo quando encontrava Lampião. Por quê? Porque ele sabia que existia esse respeito e que ele às vezes tinha mais medo, sertanejo de modo geral, é uma coisa que todo mundo fala, de algumas volantes. Por quê? Nunca sabia qual ia ser a reação da volante. O medo maior era só quando eu via, a bicha estava assim. Quando eu chegava perto, eu sabia que era ele, passava medo. Porque as volantes naquele tempo faziam mais medo que Lampião. Só foi isso aí. Chegava, queria fazer e acontecer com a gente. Aí a gente tinha medo por isso. Mas ele mesmo, nunca gastei de Lampião, nunca me perguntou se eu estava bem nem mal. Nenhum. E soldado bem quando tinha uma história, uma coisa e outra. Sempre foi o homem respeitado do meu pai, o velho. Também era um homem que morreu, que nem eu estou com 93 anos e um mês e dias, eu não tenho inimigo. Não tem uma pessoa que eu não falo com ele porque seja inimigo, não. Meu pai morreu, não teve também. Pessoal, Cazuza, ele tinha uma coisa bem interessante. Sempre que ele ia falar, ele dizia, olha, eu só falo porque eu vi, porque eu sei, eu não invento história, enfim. E aqui ele vai falar de alguns livros. É por isso que eu falo, sempre que você for ler um livro, preste atenção quem é o autor, a referência. E também jornais e revistas. Por quê? Porque existe, sim, muita coisa que não corresponde à verdade. E é isso que o Cazuza vai dizer aqui. Preste bem atenção no que eles vão dizer. Então, às vezes, quando eu vejo muita gente criticando muito a internet, eu fico também com o pé atrás e digo que não é bem por aí. Do jeito que existem canais na internet que literalmente só fazem destruir a história do cangaço, inventando 1000 coisas absurdas, também existem, sim, livros que é melhor que nunca tivesse sido nem lançado. Então a gente tem que ser muito crítico na hora de assistir um canal no YouTube, como também tem que ser muito crítico na hora de ler uma obra, porque nem toda obra foi feita por pesquisadores, por historiadores que têm o compromisso em primeiro lugar. Vamos ouvir aí o que o Luiz de Cazuza vai dizer sobre isso. Mas que acho que eu tenho, aí mesmo nesse livro, acho que eu tenho pegado. Nunca aconteceu, meu irmão. Nunca é uma coisa que é uma mentira bem... Mas ninguém pode dizer, você mentiu, é dizer, pá, você é um mentiroso. É briga, né? Aí eu não posso. Mas eu vejo ali, não. Se foi lá no outro mundo, lá, como o menino disse que o Japão fica por outro lado do mundo. Foi mesmo assim. Gente, dentre tantas as coisas que o Cazuza contou pra gente, quase todas elas tinham uma pitadazinha aí de coisa engraçada pela maneira que ele falava, assim como o Sargento Elias também. Sargento Elias, a gente se divertia muito com ele. E ele vai falar aqui uma história que vocês já assistiram aqui no canal, acredito eu, todos vocês, de um sargento que chegou lá uma vez na região dele e quis dar uma de grande pra cima dele. Vamos ouvir aqui um trechinho do que ele vai falar sobre a história desse sargento. Já, quando a gente andou, eu comi. Aí
Ele disse, olha, Luiz, quando ele acabou de contar a história, ele disse, não, Luiz, não deixa estar, não se importa não, o primeiro tiroteio que domingo tiver perto dele, eu largo fugindo na nuca dele, pronto, você vai saber. Pronto. Mas ele não teve sorte. Foi no tempo que deu uma febre danada aí em Serra Talhada, não tinha médico. Após deu nele... Será que foi a febre bubônica? Aí ele morreu. Não precisou me dar o tiro, não, mas ele parece que ele ia, não tinha jeito daquele jeito que eles estavam, ele ia se enfocar, viu? Não tinha jeito não. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado também desse vídeo. Vai ter outros na sequência e aguardem. Breve eu vou colocar aqui no canal um depoimento muito lúcido, um depoimento assim dos melhores que eu já ouvi sobre Lampião e o Cangaço, que eu gravei com o professor Juarez Leitão. Juarez Leitão é uma sumidade aqui em Fortaleza, é uma pessoa conhecida assim por quase todo fortalezense, é um grande pesquisador, um grande historiador de tudo assim de modo geral, e ele dá um depoimento super lúcido sobre essa história, sobre quem foi Lampião, o que foi o Cangaço. Aguardem que esse depoimento com certeza vai surpreender a muita gente. Acredito eu que até a próxima semana eu vou estar postando. Abração, não esqueçam, assista meu canal Viagem de Boa e até a próxima.